Como usar a força de vontade para evitar decisões ruins. Agora vamos entender a força de vontade, se ela é real ou não. Se sim, como ela funciona e, finalmente, o que acontece quando seus níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite. O estudo. Um estudo foi realizado em 1998 por um famoso psicólogo chamado Roy Baumeister. Ele pegou 3 grupos de pessoas e as fez jejuar para que elas ficassem com fome. Ele colocou os 2 primeiros grupos para sentar em uma mesa com 2 tigelas na frente deles. Uma tigela de biscoitos quentes e outra tigela de rabanetes. O primeiro grupo recebeu a instrução de se servir do que quisessem. O segundo grupo não podia comer nenhum biscoito. E o terceiro grupo era o grupo de controle. Eles sentaram em uma sala vazia sem comida na frente deles. Depois de um tempo, os 3 grupos foram levados para outra sala, onde eles foram solicitados a trabalharem em alguns quebra-cabeças. Eles foram informados de que isso era um teste de raciocínio, mas esses quebra-cabeças eram, na verdade, insolúveis. O que os pesquisadores estavam observando era quanto tempo esses grupos de pessoas tentariam resolver esses quebra-cabeças antes de desistir. O grupo que podia comer biscoitos durou cerca de 20 minutos. O grupo de controle, que sentou em uma sala vazia e não tinha comida, também durou cerca de 20 minutos. Agora, aqui está a parte interessante deste estudo. O grupo que teve que resistir e comer os biscoitos só durou 8 minutos. Agora, o que esse estudo nos mostra? Em primeiro lugar, ele mostra que a força de vontade é muito real. O grupo que teve que resistir a comer os biscoitos tinha níveis mais baixos de força de vontade que foram usados para resistir a comer os biscoitos. E pelo motivo deles usarem muito dela, enquanto resistiam aos biscoitos, eles tiveram mais dificuldades em trabalhar nos quebra-cabeças, por isso duraram menos tempo. Então, a metáfora de que a força de vontade é como um músculo é verdadeira. Quanto mais você usa esse músculo, menos força você tem no dia. A metáfora de que a força de vontade é como uma bateria também é verdadeira. Acontece que nós começamos com uma certa quantidade de força de vontade todos os dias. Ao fazer tarefas mentalmente exigentes, a quantidade que temos vai diminuindo. E assim como uma bateria, há formas de recarregar seus níveis de força de vontade. Mas se a quantidade de força de vontade que você tem cai abaixo de um certo limite, se seus níveis de bateria ficam baixos, então acontece uma coisa chamada de esgotamento do ego. O esgotamento do ego. Cientistas realizaram exames cerebrais ativos em sujeitos que tinham seus níveis de força de vontade reduzidos. Eles descobriram que, quando você está em um estado de esgotamento do ego, seu cérebro literalmente trabalha mais devagar. Além disso, o sistema de alarme do seu cérebro para erros fica mais fraco. Isso significa que você vai ter mais dificuldades em detectar erros no seu trabalho ou em qualquer outra atividade. Então, você tem mais chances de se sair mal em provas e mais chances de dizer coisas erradas durante conversas importantes, como reuniões de negócios ou até mesmo encontros. Eles também descobriram que as pessoas nesse estado de esgotamento do ego têm mais dificuldade em controlar as suas reações. Isso significa que você tem mais chances de se tornar emocional, de ficar com raiva ou de chorar por algo pequeno. Não só isso, mas sua capacidade de suportar a dor também é drasticamente reduzida. E o mais importante, quando você está em um estado de esgotamento do ego, fica extremamente difícil para você tomar as decisões certas. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro motivo é que, quando você está em um estado de esgotamento do ego, você se torna mais impulsivo e as tentações parecem muito mais fortes. Um estudo descobriu que quando os sujeitos esgotados eram apresentados a uma caixa embrulhada para presente, eles sentiam um enorme aumento no desejo de abri-la. O segundo motivo é que os maus hábitos que estão enraizados na sua mente, como seu hábito de fumar ou seu problema com a bebida, ficam extremamente difíceis de resistir, já que seu nível de força de vontade é muito baixo. Então, se você já se pegou traindo sua dieta ou inventando desculpas para não ir à academia ou até mesmo tendo desejos extremamente fortes por uma bebida depois de parar por meses, é provável que seja porque você está em um estado de esgotamento do ego. Essa é uma informação extremamente importante, porque ela nos mostra o quanto nossos hábitos são afetados pelos nossos níveis de força de vontade. Por exemplo,
Um estudo descobriu que durante os períodos de exames, os estudantes fumavam mais, se exercitavam menos, comiam mais e de forma não saudável e até mesmo tinham pior higiene, porque toda a sua força de vontade estava focada em estudar para os exames. Isso significa que eles tinham menos força de vontade para todas as outras coisas. Aqui está um outro exemplo. Se você já esteve doente antes, você provavelmente notou que você tinha mais dificuldade em manter bons hábitos. Isso porque, quando você está doente, seu corpo concentra a maior parte da sua energia em combater a doença. Na verdade, foi provado por cientistas que seus níveis de força de vontade são significativamente menores quando você está doente. E por causa disso, sua capacidade de tomar decisões certas vai por água abaixo. E é por isso que nós nos sentimos tão desmotivados para manter nossos bons hábitos quando estamos nos sentindo mal. Então, agora que nós sabemos que a força de vontade é real e sabemos o que acontece quando nós entramos no estado de esgotamento do ego, isso levanta algumas boas perguntas. O que reduz nossa força de vontade ao longo do dia? Há uma forma de conservar nossa força de vontade? Como nós podemos recarregar nossa força de vontade para que possamos evitar ficar em um estado de esgotamento do ego? Há uma forma de aumentar permanentemente o tamanho da nossa bateria para aumentar a quantidade de força de vontade que temos todos os dias? Vamos descobrir as respostas para essas perguntas.